Bom, e nós vamos falar mais sobre o aumento da tarifa de energia, que foi anunciado hoje pela ANEEL, de 52% na bandeira vermelha, nível 2. Isso vai encarecer as contas de energia no próximo mês. A estimativa da FGV é de um aumento da ordem de uns 8%, mas tem implicações do ponto de vista do andamento da economia, das atividades empresariais, enfim, tem outros impactos da crise hídrica e também da crise de energia. Nós vamos falar sobre isso com o Fernando Camargo, que é sócio da LCA Consultores, especialista em infraestrutura. Fernando Camargo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, Fernando, o Ministério das Minas e Energia insiste que não haverá racionamento. Falou em um consumo consciente, né, tentando obter essa colaboração da população. Tem esse reforço do aumento pesado da conta de luz, que é o inibidor aí de consumo. Mas eu queria saber como é que você vê essa situação hoje, se há risco de racionamento e da forma como está sendo tratada essa situação pelo governo, se isso já pode ter implicações também sobre a atividade. Eu acho que, de fato, a gente está vivendo uma situação muito preocupante e o que nos últimos meses a gente tem visto é o governo admitindo cada vez mais essa situação, né? Está fugindo um pouco ao controle, até porque não existem muitos elementos para lidar com isso, a não ser numa situação de planejamento, evitar uma crise de abastecimento, e o governo já tem se manifestado nesse sentido. Ontem houve a criação de uma MP para dar poderes a alguns ministérios, né, no lugar de algumas instituições, por exemplo, como IBAMA, entre outras, a própria agência reguladora, né, que você pode ter que definir numa agenda multiministerial medidas para lidar com essa crise energética nos próximos meses, durante o período seco. E o anúncio dessa bandeira vermelha mais cara é parte disso. É tentar sinalizar para o consumidor que a energia está escassa e, portanto, mais cara. Quanto maior o reajuste, a tentativa é fazer com que o consumidor se convença a poupar mais energia, de modo a que a sua conta não seja tão mais cara como está sinalizado, né? Então, um aumento expressivo, são 52% no último nível dessa bandeira vermelha. O impacto disso na tarifa tende a ser amortecido, porque esse é só um dos elementos da conta de energia. Nas nossas contas na LCA, essa bandeira vermelha pode significar um aumento da tarifa de energia, em termos médios, da ordem de uns 4,5% a 5%. Então, quer dizer, tem outras contas dentro da conta de energia, a própria geração de energia, o custo de transmissão, encargos setoriais, impostos. Esse aumento da bandeira vermelha, apesar de ser muito expressiva, chega na conta do consumidor com um aumento da ordem de 5%. Do ponto de vista técnico, isso pode não ser suficiente para evitar um maior consumo, né? Tecnicamente falando, a elasticidade de preço do consumo de energia é muito baixo no Brasil, e acho que em termos globais, mas o impacto disso sobre a atividade econômica é que acaba sendo mais importante, porque acaba tendo um impacto sobre o IPCA, que por sua vez pode influenciar a política monetária. Então a gente pode imaginar aumentos da expectativa de subida da taxa de juros e do aumento da taxa de juros nos próximos meses, com um efeito depressivo sobre a atividade econômica. Agora, pode ter, por uma questão de custo das empresas que têm uso mais intensivo de energia, que necessitam mais e que podem não estar tão bem, porque a gente tem visto uma retomada meio que desigual da economia, nem todos os setores com a mesma força nesse processo de retomada. Mas, de repente, o custo é um empecilho a mais que os empresários possam enfrentar, não é? Certamente, embora isso seja muito desigual, Denise, infelizmente, né? Esse é um impacto que é muito regressivo do ponto de vista do consumo por classe de renda. O aumento da bandeira vermelha é muito mais oneroso para as famílias de baixa renda do que para as famílias mais favorecidas em termos de salário, de padrão de vida. E da mesma forma, também é desigual o impacto na indústria. O grande consumidor de energia não está no sistema regulado,
é um consumidor do Mercado Livre, e o Mercado Livre não sofre esse impacto das bandeiras. Ele não é impactado por esse aumento. Então, de novo, aí é uma distribuição bastante desigual. Quem tende a perder bastante com isso são, infelizmente, as famílias de menor poder aquisitivo. Então, isso vai pressionar renda disponível, vai pressionar, vai reduzir o volume de recursos para compra de alimentos, por exemplo, ou para compra de outros itens fundamentais para a cesta de consumo das famílias. As indústrias acabam achando mecanismos de, ou bem, não serem impactadas por isso, ou de repassarem aos preços, de novo, com impacto sobre as famílias menos favorecidas. Agora, Fernando, o Mercado Livre também tem impacto dessa situação toda que o país enfrenta. Certamente, mas aí por outras razões são afetados por PLD, né, por um preço de liquidação de diferença que é também sujeito a aumento em função da falta de oferta, né? Então tem outras consequências aí, mas não é exatamente por conta das bandeiras, são outros fatores. E os grandes consumidores de energia estão sendo chamados a, de certa forma, contribuir para essa situação, né, numa tentativa de transferir o consumo de energia do momento de pico, né, hoje, das 6 às 8 da noite, para outros momentos em que a energia não é tão demandada, como, por exemplo, na madrugada ou em situações fora da ponta. Então, essa tende a ser a contribuição. Para fazer isso, eles provavelmente vão querer alguma contrapartida. Isso certamente vai afetar também a conta de energia por outros mecanismos, né? Mas não é exatamente pelas bandeiras. Ontem se discutiu muito a possibilidade, por exemplo, de bônus, né? Eu tenho visto vários especialistas a falando sobre isso, porque você pode dar um estímulo para quem colaborar no sentido dessa racionalidade no uso de energia, ou você pode dar uma punição, que nós tivemos na crise anterior no governo Fernando Henrique. Você acha que a gente pode chegar a essa situação? Porque o ministro das Minas e Energia meio que quis estimular uma colaboração, né, o tal consumo consciente, que não é apenas pelas famílias, mas também pelas empresas. Agora, você acha que a gente pode chegar a esse ponto de ter uma punição financeira, tarifa mais alta se você consumir demais, ou você ter um abatimento, um bônus, se você colaborar? Acho que sim. O caminho que tem sido buscado pelo governo é o de um bônus, né, para quem colaborar, num sistema de adesão, né, como uma sugestão feita pelo governo com uma contrapartida monetária para quem aderir. Não se sabe ainda se esse programa vai dar certo, né? O governo está tentando fazer conversas caso a caso, tem situações em que as conversas são mesmo individuais, não é nem com o setor, é com a empresa. E se o programa não der certo, aumentam as chances de alguma medida mais severa. Por exemplo, o racionamento, redução da disponibilidade de energia, o que pode forçar o consumidor a ter que buscar outras fontes, portanto, mais caras, como cotas, né, de consumo, como houve em 2001, ou essa de uma penalidade. O sistema hoje ele já é feito conforme algumas bandeiras, né, é o nome que a gente pode usar para isso. Você tem preços mais caros nos horários de ponta. Então, as indústrias já estão habituadas a isso e elas já se planejaram para consumir energias mais baratas nos horários em que a energia é muito demandada. O que está sendo proposto é que elas abandonem esse consumo na hora de ponta, que já é mais caro, para consumir numa hora mais barata. Então, elas teriam aí um ganho econômico ao fazer isso. Mas isso pode não dar certo. É difícil contar hoje que isso venha a dar certo e seja suficiente para lidar com a situação de crise. Então, a gente ainda acredita na possibilidade de o governo ter que vir a adotar medidas mais severas. Não é por outro motivo que essa medida provisória foi lançada ontem, que é para justamente dar instrumentos para o governo fazer isso, sem ter nenhum problema judicial ao fazê-lo. E tem que ser uma situação bem planejada, né? Inclusive porque nós estamos numa situação de pandemia. Se você pega a referência de consumo do ano passado, por exemplo, é uma coisa distorcida, né? Que nós tivemos interrupção de atividade de vários setores, porque na época em que foi imposto um racionamento, você tinha uma referência de consumo que era um pouco mais normal. Hoje nós temos, por exemplo, indústria automobilística que em determinados momentos interrompeu a produção por falta de insumos, né? Então a referência Exato. fica muito complicada nas condições atuais, né?
Com certeza, isso vai ser um complicador adicional, certamente. O setor elétrico ele está muito habituado a fazer tudo com muito planejamento, planejamentos feitos por instituições específicas, né? Você tem a EPE, que é uma empresa para fazer o planejamento energético e para comandar o aumento da oferta das transmissões ao longo do tempo. Esse problema hídrico que estamos vivendo hoje é algo que já tem se visto há muitos anos. É muito conhecido e cada vez mais com efeitos climáticos, com diversas outras variáveis de uso da água para outros fins, você tem tido uma redução dos reservatórios num ritmo muito acelerado, há algum tempo já. E, no lugar disso, ao invés de contar com a sorte de muita chuva para encher novamente os reservatórios, tem sido necessário contar com fontes adicionais de energia. Só que isso não se faz dentro de um ano ou de um mês para o outro, isso se faz com muitos anos de planejamento. A gente andou perdendo muito tempo nisso. Esses últimos anos, pouco se fez nesse sentido de criar uma reserva de outras fontes, seja renovável, seja termoelétrica, para lidar com momentos como esse de pouca água nos reservatórios. Nós ouvimos o Fernando Camargo, que é sócio da LCA Consultores, especialista em infraestrutura. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Obrigado, Denise. Boa tarde a todos.